Glória a Deus. Marcos, capítulo 5, versículo 35 e versículo 36. Glória a Deus. Que diz assim: E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Aleluia. Glórias a Deus. Podem sentar em nome de Jesus, adorando ao Senhor. Pode botar um fundo musical aí, em nome de Jesus. E eu quero que você fique atento a tudo aquilo que Deus ele vai continuar falando conosco. Palavra abençoada, palavra de Deus. Ouvimos ministrações nesse período sobre a vida de Jairo, sobre a casa de Jairo, sobre o milagre que Jesus operou na sua vida. É tão tremendo quando nós olhamos e vemos a história no contexto, que Jesus acaba de passar por uma tempestade. Mediante a tempestade, Jesus passa para o outro lado e acaba de curar um homem que há muito tempo vivia endemoniado, chamado endemoniado de Gadara. Jesus liberta aquele homem e volta agora para o outro lado. E agora começa a história da vida desse homem. Perceba que Marcos narrando a história, Marcos narrando o texto, ele vai trazer do versículo 21 em diante, dizendo: E passando Jesus de outra vez para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Vendo, prostrou aos seus pés e lhe rogava muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe ponha as mãos sobre ela para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que lhe apertava. Perceba que Marcos traz uma referência deste homem, quem ele era, o que ele fazia, trazendo a nossas vidas e ao nosso conhecimento que não era um homem qualquer, que não era qualquer pessoa que estava indo ali em direção a Jesus. Quando eu olho para as nossas vidas e a vida de Jairo, não foi diferente. Deus sabe a forma que trabalhas nas nossas vidas. Deus sabe a forma de nos trazer para mais perto dEle. Pelo menos a grande maioria que está aqui, uma grande minoria já veio de um lar, de um berço evangélico, que não conheceu o mundo, que não viveu uma vida dissoluta, uma vida perdida. Mas a grande maioria que está aqui por causa de um problema. Está aqui porque um dia acordou e viu que não tinha solução para o seu problema a não ser Jesus. Eu quero ver alguém acordar no domingo de manhã com um carrão na garagem, com uma mansão bonita, com um bolso cheio de dinheiro, com uma vida maravilhosa e dizer: hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou entregar minha vida para Jesus. Pode até acontecer que já seria um grande milagre, porque os planos dessa pessoa é ir para qualquer lugar, menos para a igreja, menos para Jesus. Mas quer ver a diferença? Você acordar num domingo virado, de ressaca, cheio de problema, brigou com a mulher, está com depressão, está devendo, está numa situação difícil. Aí você se acorda e diz: eu preciso ir para a igreja, eu preciso buscar a Jesus, eu preciso ir para Ele, porque alguém pregou que Ele tem solução para a minha vida. Muitos que estão aqui vieram por causa de um problema que tiveram na sua vida, e também vieram até esse local porque sabia que aqui também tinha uma solução, chamada Jesus Cristo de Nazaré. Já era para você ter dado um glória, eu vou repetir de novo isso. Tem gente que veio por causa de um problema, mas veio também porque sabia que aqui tinha solução para o seu problema. Alguém chamado Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. A mesma situação acontece com Jairo, principal da sinagoga, homem conhecido, homem que organizava os cultos,
E a grande maioria das pessoas que estavam na sinagoga não tinha Jesus como Messias. A grande maioria das pessoas, dos fariseus que estavam na sinagoga, não aceitava Jesus como Messias. Eles acreditavam em Deus, em Jeová. Eles acreditavam nas leis, eles ensinavam, eles estudavam. Mas quando Jesus apareceu, alguma certa feita, um dos fariseus disseram: ele expulsa demônio em nome de demônio. Os fariseus agora estão contra Jesus, não aceita. E quando olhamos a tradição, nós vemos que muitos judeus até hoje não creem que Jesus é o Messias. Não creem que Jesus já veio uma vez e que vai voltar para buscar a sua igreja. Jairo, por sua vez, não diferente de mim e de você, o problema agora chega na sua vida. Que problema é esse? A sua única filha adoece. A sua única filha agora está com um problema. E com certeza Jairo, como um pai, deveria ter recorrido a tudo que ele podia. Com certeza levou no médico, chamou o médico. Com certeza deveria ter feito orações também. Mas nada adiantava. Eu começo a imaginar Jairo vendo a situação e a menina indo de mal a pior. Só que a verdade é que Jesus sempre chega na hora certa. Quem chega naquele momento é Jesus. Eu não sei como, mas a notícia de uma certa forma chega até a casa de Jairo. Jairo, por sua vez, olhando para o seu problema que está dentro de casa, ele vai de encontro a Jesus. Perceba que quando Jairo, ele vê Jesus, ele primeiro se prostra e ele vai rogar a Jesus. Jairo quebra o seu orgulho, Jairo quebra o seu ego, porque imagina aí as pessoas que estavam olhando ao redor e vendo Jairo como principal da sinagoga, adorando, se prostrando diante de um homem chamado Jesus, que muitos que estavam lá, que eram amigos deles, que estavam com eles, não aceitavam ele como Messias. Eu já falei isso uma vez e vou repetir para você entender o contexto. Jairo poderia ter chegado e ter dito: olha, Jesus, eu sou chefe da sinagoga, eu entendo das leis, eu ensino das leis, eu cuido do culto, eu faço tudo lá. E se tu for lá em casa e curar minha filha, eu acredito que tu é o Messias. Só que Jairo, ao invés de chegar assim, não, meus irmãos, primeiramente Jairo chega, se prostra e suplica ao Senhor. Jairo abre mão do seu ego, de quem ele é, do que ele fazia, por uma causa maior. Ele roga muito. O texto é bem claro dizendo, e Jairo roga-lhe muito dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e imponha a mão sobre ela para que sara e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Perceba que o propósito de Jairo era levar Jesus para sua casa. Perceba, o propósito de Jairo era levar Jesus para sua casa. Poderia ter sido muito fácil. Se Jesus já estava indo, poderíamos relatar, e Jairo foi até Jesus, Jesus chegou na sua casa, curou sua filha, e ambos seguiram felizes. Não. Só que o que é que a Bíblia ensina? Que não é fácil levar Jesus para casa. É isso mesmo. Não é tão fácil quanto imaginamos levar Jesus para a nossa casa. Nesse tempo, configurando aqui, Jairo precisava levar Jesus fisicamente à sua casa. Só que hoje é diferente, porque o Espírito Santo habita em mim e em você. Então não é que você está aqui, Jesus está aqui, quando você sai, Jesus fica, não. O Espírito Santo habita em mim e em você. E o que é que eu tenho que fazer? Falar com Ele: Senhor, se manifesta na minha casa, se manifesta na minha vida, se manifesta no meu trabalho, manifesta que o Senhor é Deus sobre a minha vida. Só que na história de Jairo, o seu propósito era levar Jesus até sua casa. Quando Jairo está indo de encontro, e Jesus está indo também até a casa de Jairo. Segundo estudiosos, vão dizer que levavam cerca de uns 3 quilômetros da onde Jesus estava até a casa
do chefe da sinagoga. Dizem os estudiosos, não está na Bíblia, mas eu sei que tinha um percurso para ir. Nesse meio período, Jairo está indo com o Senhor. Eu imagino Jairo indo com Jesus, só que de repente entra em cena alguém. O texto é claro quando Marcos relata quem é Jairo, o que ele faz e quem ele é. Entra em cena agora uma certa mulher, que nem o seu nome é contada, que nem característica dizem muito sobre ela, a não ser diz que era uma certa mulher que tinha um problema, que era um fluxo de sangue, que tinha padecido com muitos médicos, despedido tudo e nada se aproveitava. Antes ela ia a pior, mas ela também ouviu falar de Jesus. Vindo por trás da multidão, tocou na orla da sua veste, porque dizia consigo mesmo: se eu tão somente tocar na sua orla da sua veste, eu serei curada. Perceba que foi alguém que já saiu de casa disposta a receber um milagre. Já saiu de casa disposta a tocar em Jesus. Jairo vai de encontro a Jesus para levar ele para sua casa. Não, a mulher vai de encontro a Jesus somente para tocar na orla da sua veste. Eu não sei o que você veio fazer aqui nessa noite. Eu não sei se você veio aqui porque você vai levar Jesus para sua casa, ou se aqui mesmo você está disposto a tocar na orla dele e já sair daqui abençoado. O texto vai dizer, escute isso que é tremendo. A mulher toca, Jesus para. E Jesus começa a indagar a multidão. E Jairo aqui, imagino eu do lado de Jesus. E Jesus começa a indagar a multidão. Alguém me tocou. Alguém me tocou. Pedro toma a palavra e diz: mas mestre, a multidão te aperta e te oprime, e tu pergunta quem te tocou? E Jesus parado. Jesus parou ali. E agora está havendo uma discussão. Quem foi que tocou? Aí Jesus disse: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou diferente. A Bíblia diz que a mulher vendo, glória a Deus, aleluia, para você entender aqui. Versículo 33 que diz assim, Marcos capítulo 5, versículo 33, se der para colocar aqui na tela, para ser dinâmico, para você entender aquilo que Deus está falando conosco aqui. Marcos capítulo 5, versículo de número 33. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse toda a verdade. Muitas das vezes isso aqui passa desapercebido, pastor. Porque o Jairo está aqui ao lado de Jesus. Jairo tem urgência que Jesus chegue na sua casa. Só que Jesus para porque alguém lhe tocou. Jesus fica questionando, quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Alguém diz, mas mestre, todo mundo te aperta. A mulher pega, sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se e disse toda a verdade. Para você que não entendeu ainda, eu imagino aquela mulher contando toda a verdade, contando toda a sua história. Nós vimos aqui a nossa irmã Priscila testemunhar. E quando alguém testemunha, ele não vem aqui para dizer assim, ó, irmão, eu tive um problema e Deus me curou. Não. Ele começa falando a causa do problema, da onde começou, de quanto tempo, o que ele passou, o que ele enfrentou, até chegar no final que Jesus fez o milagre, que Jesus operou. Aí eu imagino aquela mulher lá dizendo toda a verdade, dizendo, Senhor, um dia eu comecei com uma hemorragia e foi aumentando. Procurei ajuda no médico, procurei ajuda em tudo que eu podia. E Jairo lá do lado de Jesus. Meu irmão, Jairo estava numa fé tão grande. Porque se é eu naquele momento, pastor, ei Senhor, pelo amor de Deus, ela já foi curada, vamos lá em casa. Porque você já viu, alguém está aí, nossa irmã testemunhou aqui. E se der a oportunidade para ela, domingo que vem,
Todo dia ela vai contar o testemunho aqui, pode botar tempo. Se der a oportunidade para você contar aquilo que Deus fez na sua vida, pode colocar dia e pode colocar tempo. E o que nós temos que fazer? Se alegrar. Por quê? Porque é Deus que opera, é Deus que fez, foi Deus que operou, foi Deus que tirou do leito, foi Deus que salvou. Os personagens que mudam, mas o principal é Jesus. Os personagens que mudam, um saiu da droga, um saiu do crime, um saiu do tráfico, mas o mesmo que opera é Jesus Cristo. Aí eu imagino aí Jairo ali, se fosse eu, irmão, pelo amor de Deus. Eu sou agoniado, eu já ia estar, meu Deus, Jesus, pelo amor de Deus, Jesus. Minha filha lá, mas tu esqueceu, foi? E Jairo lá, irmão, e a mulher contando toda a verdade, viu? Mas aí, Jesus, eu ouvi dizer que o Senhor estava passando aqui. Aí eu vim mesmo sem força. Por trás da multidão, ninguém me viu, porque se eles me vissem aqui também, eles iam me apedrejar, viu, Senhor? Tá aí, tudinho aí. Mas eu toquei. Naquele momento eu já senti o sangue estancando. Aí Jesus olha para ela e disse: filha, vai que a tua fé te salvou. E agora entramos no texto da mensagem. Versículo 34, e disse-lhe Jesus: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. E estando ele ainda falando, olha só, Jesus ainda estava falando com a mulher. Versículo 35, estando ele ainda falando, chegou alguns da casa do principal da sinagoga que disseram: a tua filha está morta, por que enfada mais o mestre? Isso aqui é tremendo, irmão. Porque Jairo era o primeiro contato que ele estava tendo com Jesus. E o propósito era levar Jesus até sua casa. Só que no meio do caminho alguém se meteu no meio do milagre dele. E recebeu o milagre também. Só que no meio do caminho alguém tomou o tempo de Jesus. Que talvez se alguém não tivesse tomado o tempo de Jesus, Jesus tinha chegado a tempo. Aí me lembra a Bíblia, João capítulo 11. Quando Lázaro está doente, enfermo, e agora Lázaro morre, e depois de 4 dias Jesus aparece. Quem tinha mais intimidade com Jesus? Marta ou Jairo? Quem conhecia mais Jesus? Marta ou Jairo? Jairo estava tendo o primeiro contato. Marta e Maria era alguém que Jesus chegava na sua casa e contava as histórias, contava os milagres, contava as bênçãos. A Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus. Quem tinha mais intimidade era Marta. Só que agora nós vemos alguém que não tinha intimidade, mas está ali esperando. Enquanto alguém que tinha intimidade, quando sentiu que Jesus tinha demorado, questionou dizendo: se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jairo poderia dizer: se tu fosse logo, minha filha não teria morrido. Se tu não tivesse perdido tempo, minha filha não teria morrido. É por isso que muitas das vezes nós vemos na igreja pessoas entrando agora e já recebendo milagre, pessoas entrando agora e já sendo abençoada, porque está no primeiro amor, está acreditando, está vivendo. Enquanto eu e você, que muitas das vezes já temos intimidade com Jesus, conhecemos Ele, sabemos do que Ele opera, sabemos o que Ele pode fazer, e ficamos dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Questionamos, indagamos, se perguntamos. Porém, enquanto Jesus está falando com aquela mulher, chega alguém da casa do chefe da sinagoga e disse: Jairo, não perturba mais o mestre, a menina já está morta. Perceba que esses homens sabiam aonde Jairo estava. Perceba que esses homens sabiam para onde Jairo tinha ido. Perceba que no momento que era para ter ido com Jairo, apoiar Jairo, ou poderia ter chegado lá e vendo que Jairo estava com Jesus e dizer: Jairo, estamos juntos, eu também acredito, eu também estou contigo. Não, mas na hora de levar a mal notícia, meu irmão, no instante souber ir até onde Jairo estava. Perceba que essas mesmas pessoas eram da casa dele, pessoas da intimidade dele, pessoas de perto. O primeiro obstáculo que Jairo enfrenta é alguém tomando o tempo de Jesus.
O segundo obstáculo que Jairo enfrenta é uma palavra negativa vindo de alguém que era de perto, de alguém que era próximo. E a palavra dessas pessoas foi: não incomoda mais o mestre, a menina já está morta. Porém, meus amados e meus queridos irmãos, o que é mais tremendo é a resposta de Jesus. Jesus tem resposta para você nessa noite. Quando aqueles homens chegam dizendo: Jairo, não incomoda mais o mestre, a menina já está morta, eu começo a imaginar, irmãos, a multidão olhando e vendo aquela situação. Porém, a resposta de Jesus não é para aqueles homens. Jesus poderia olhar para aqueles homens e dizer: vocês estão trazendo a notícia que a menina morreu, né? Mas ela não morreu, não. Só que a resposta de Jesus não é para quem está trazendo mal notícia. A resposta de Jesus não é para quem está trazendo desânimo. A resposta de Jesus não é para quem está trazendo palavra negativa. A resposta de Jesus é para alguém que saiu disposto a levar ele para sua casa. Se você não entendeu isso, a resposta de Jesus é para alguém que saiu disposto a levar Jesus para sua casa. Porque o texto é bem claro que Jesus, ouvindo essas palavras, disse ao principal da sinagoga, ou seja, se dirigiu para Jairo, não disse para aquelas pessoas, não gritou para a multidão. Por quê? Porque quem foi buscar Jesus foi Jairo, quem foi levar Jesus para sua casa foi Jairo. Então a resposta era para Jairo dizendo: não temas, creia somente. Então nessa noite, meus amados e queridos irmãos, a resposta não é para quem estão dizendo que você não vai dar certo. Essa noite a resposta não é para quem está dizendo que o teu negócio vai quebrar. Essa noite a resposta não é para quem está dizendo que teu casamento vai acabar. Essa noite a resposta não é para quem está dizendo que você não serve, que você não presta. Mas essa noite a resposta é para você que saiu disposto a buscar Jesus para a sua vida. A resposta é para você dizendo: não temas, continue crendo. Não temas, continue acreditando. Não temas, continue crendo. Não temas, não desista. Não temas, não pare. Não temas, continue, aleluia. Porque quem saiu disposto a buscar Jesus tem resposta. E aqui Jesus ensina algo tremendo para você que gosta de ouvir conversa dos outros, para você que gosta de se alimentar de maus notícias, palavra de quem não entende o que você veio buscar aqui, palavras de quem não entende o que você veio buscar aqui, palavras de quem não entende quem veio buscar Jesus para sua casa. Não tem serventia para você. A palavra que serve é a resposta dele: não temas, continue acreditando. Maior é aquele que está conosco do que o que estão com eles. A palavra que ainda continua valendo é que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A resposta de Deus ainda é que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. A resposta de Deus ainda é: aquilo que é impossível para você é possível para Ele. A resposta de Deus para você que veio aqui nessa noite é que toda arma forjada e preparada, ela não prevalecerá contra a igreja do Senhor, contra a tua vida, contra a tua casa. Nós temos que ouvir essa palavra e crer assim como Jairo creu, irmãos. Jairo não questiona, Jairo continua acreditando. Aleluia, glórias a Deus. Para não tomar muito tempo. Aleluia. Jesus, ouvindo essas palavras, disse ao chefe da sinagoga. Jesus se dirige à pessoa que foi buscar ele. Quando nós olhamos na Bíblia, meus amados e meus queridos irmãos, muitas situações de alguém que ouviu uma palavra, ameaça, afronta e tomaram atitudes. Quando olhamos a história de Elias, por causa das ameaças de Jezabel, ou seja, alguns momentos antes, ele orou para Deus confirmar que era Deus, e Deus mandou fogo do céu. Por ordem dele, morreu todos os profetas de Baal e de Azera. Só que agora, ouvindo as ameaças de Jezabel, ele foge para o deserto. Ele pede a morte.
Elias não era diferente de mim, de você, mas era alguém que orou e Deus mandou fogo do céu. Quantos aqui já orou e Deus mandou fogo do céu? Mas quantos aqui já orou por alguém que estava desempregado e a porta se abriu? Quantos aqui já orou por alguém que estava com a dor de cabeça e a dor de cabeça passou? Essa mesma fé nós temos que orar, estamos orando para que o câncer também vá embora. E o nome do Senhor tem poder. Mas por causa das ameaças, por causa da palavra, ele foge. Mas mesmo assim o Senhor não desamparou. Mandou o anjo e mandou ele despertar. E dizendo, você não vai parar por causa das ameaças de ninguém. Levanta, come esse pão e bebe essa água, porque a caminhada será longa. Mesmo alguém desanimado, o Senhor vem e anima. Mesmo alguém querendo parar, o Senhor vem e levanta. Segunda Crônicas, Josafá escuta as ameaças de um grande povo que está se levantando, escute isso. Porém a atitude de Josafá não é guerrear com as suas armas, é apregoar um jejum em toda Judá e toda Jerusalém. E o que é interessante é que eles estão lá orando, buscando a presença de Deus, De repente, no meio daquele movimento, daquele avivamento, o anjo do Senhor desce no meio da congregação sobre Jaziel e vai dizer a resposta que Deus traz naquele dia. Era dizendo, dai ouvidos todos vós moradores de Judá e vós moradores de Jerusalém. Mas quando a resposta vem, não vem para o povo, vem dizendo, mas tu, ó rei Josafá, não temas por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Então, meus amados e meus queridos irmãos, o que nós aprendemos é que todos aqueles que têm atitude de buscar a Jesus, é que todos aqueles que tomam atitude de buscar a Deus, é que todos aqueles que tomam atitude de buscar ao Senhor, a resposta quando vem, não vem para a multidão, mas Ele chama pelo nome dizendo, não temas, Ele chama pelo teu nome, Ele chama, Ele fala com você. Por quê? Porque a atitude de Josafá foi chamar o povo. E quando a resposta vem dizendo, e tu, ó rei Josafá, e Deus está falando com você, diretamente com você. Ouvindo essas palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Aí, meus amados e meus queridos irmãos, Jairo continua. Já estou encerrando. Jairo continua. E agora Jesus, ouvindo isso, vai dispersar a multidão. Vai dizer assim, olha, vem Pedro, vem Tiago, vem João, vem o Jairo também, vamos lá. Quando Jesus chega na casa com Jairo, escute isso, as pessoas estavam chorando e pranteando. Jesus, por sua vez, tomando a palavra, disse assim, por que esse alvoroço e por que vocês choram? A menina não está morta, mas dorme. E riam dele. Perceba que Jairo, até Jesus chegar à sua casa, ele enfrenta o tempo, ele enfrenta palavras de alguém que era próximo, palavras de desânimo. E quando Jairo chega na porta da casa, ele vê pessoas chorando. Ele vê pessoas chorando, mas quando Jesus disse, a menina não está morta, a menina dorme, ele também vê as pessoas zombando, ele também vê as pessoas rindo. Mas o que importa para Jairo agora, não era quem estava rindo ou quem estava zombando, não era palavras negativas. O que importava para Jairo agora, era que Jesus tinha chegado na sua casa. Porém Jesus agora tira aquelas pessoas, entra agora, Pedro, Tiago, João, Jesus, o pai e a mãe da menina. E agora Jairo vai se deparar com mais um problema. Jairo agora vai ver com seus próprios olhos a menina morta. É tremendo. Não foi fácil até Jesus chegar até a casa de Jairo. Até quando Jesus chegou na casa, Jairo viu a menina morta. Mas quem sai de casa disposto a buscar Jesus, sabe que quando ele chega, o que está morto vai ter vida. O que está fora do lugar vai ter que ficar no lugar.
Quando Jesus chega, aleluia, Ele vai fazer a diferença. Aí agora Jairo vê, e você não vê Jairo falando nada. Porque quem está acreditando, oh glória, não precisa sair falando não. Quem está acreditando está crendo, irmão, e crê aqui, ó. Eu estou crendo, então não preciso falar que eu estou crendo não. As pessoas que falam que está crendo é porque ela não crê de verdade não. Porque quem crê não precisa falar não. Porque quem crê sabe que está crendo e sabe para quem está pedindo e tem a certeza que Ele vai resolver, aleluia. Jairo continua calado e Jesus chega, pega na mão da menina e diz: Talita cumi. O detalhe, para quem não sabe, o nome da menina não era Talita, tá pessoal? Se alguém pregar dizendo, Jesus chegou e disse para a menina, Talita, não era o nome dela. Era a palavra que o próprio texto vai dizer. E tomando a mão da menina disse, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Quando Jesus dá a palavra, irmão, aleluia, não tem zombaria, porque zombaram. Quando Jesus dá a palavra, não tem quem dê uma palavra negativa, porque eles chegaram decretando, a menina está morta, não incomoda mais o mestre não. Mas quando Jesus libera a palavra, oh glória, quando Jesus libera a palavra, não importa se demorou um pouco, mas quando Ele libera a palavra, acontece. Ele diz, menina, levanta, aleluia. E logo a menina se levantou, louvado seja o nome santo do Senhor. E agora aquele que foi buscar a Jesus, chega na sua casa e Jesus pega e entrega a menina aos seus pais. Glórias a Deus. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite. Eu não sei o que você está precisando que Deus faça na sua vida. Mas eu sei que Ele tem poder para fazer. Perceba que quando a mulher do fluxo de sangue, Jairo fica calado, porque ele está acreditando. A mulher do fluxo de sangue, por que ela recebe o milagre? A Bíblia diz, porque dizia consigo mesmo. Ela não saiu dizendo, ei, se eu tocar nele lá eu vou ser curada. Dizia consigo mesmo. A fé tem que estar dentro de você. Crer tem que estar aqui dentro de mim e de você. A fé é o firme fundamento das coisas que não veio, e a prova daquilo que nós esperamos. Eu não estou vendo, mas eu já estou acreditando. Eu não estou vendo, mas já estou segurando meu filho no colo. Eu não estou vendo, mas eu já estou acreditando que a Leide vai ser curada. Eu não estou vendo, mas eu estou acreditando que essa igreja vai estar cheia. Eu não estou vendo, mas eu estou acreditando que Deus está levantando homens e mulheres de Deus aqui nesse local. Eu não estou vendo, mas eu sei que Deus está trabalhando. E se Deus está trabalhando, meus amados e queridos irmãos, nós temos que crer. Nós temos que acreditar. Então essa noite, fique de pé em nome de Jesus. Eu não quero que você fale não. Eu quero que você feche seus olhos em nome de Jesus. Aquele que puder, fique de pé. Porque nós temos vivido dias tão difíceis, irmãos, que quando muitas das vezes nós olhamos para nós nos avaliamos. Tem dia que nós não estamos crendo em nada. Tem dia que nós acordamos, tem dia que nós vemos para a igreja e nós não estamos crendo em nada. Nós estamos só vindo, nós estamos só fazendo, nós estamos praticamente só existindo. Porque quando nós aceitamos Jesus, meus irmãos, era tremendo. Eu ia falar isso, eu acabei esquecendo e eu vou falar agora. Quando eu aceitei Jesus, aí eu cheguei num traficante lá, com 3 meses que estava na igreja. Aí eu cheguei no traficante e eu disse assim, ei cara, Deus está mudando minha vida. Vamos para a igreja. Aí ele olhou para mim e disse assim, tu está com essa história de igreja aí? Mas o cara que tu deu os tiros nele, disse que ia te pegar agora que tu estava na igreja. E eu com 3 meses, irmão, na igreja. Aí ele ainda disse assim, e eu estou com 3 armas aí. Pode escolher e ir lá. Naquele momento, irmão, eu não pensei nem 2 vezes. Eu disse, está repreendido. Ele pode até ir atrás de mim, mas quem vai receber ele no meu lugar é Jesus. Porque levar Jesus para sua casa é difícil, irmão. Jesus está em você, mas Ele tem que se manifestar.
Então nós vamos sair daqui essa noite crendo no milagre. Eu não sei aquilo que você acreditou, aquilo que você esperava, mas o tempo roubou isso de você. E você não acredita mais. Você não espera mais. Você está sem fé. Então nós vamos orar e eu quero que você feche seus olhos. Agora é o momento você em Deus. A mulher dizia consigo mesmo, se eu tão somente tocar nele. O que é que você precisa fazer nessa noite? Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus querido e Deus amado, Deus poderoso. Pai, nós estamos aqui nessa noite porque nós acreditamos na Tua palavra. Pai, eu quero te pedir, Senhor, e te apresentar a Tua igreja nessa noite. Pai, Tu conhece porque Tu esquadrilha cada coração aqui nessa noite. Tu sabe, meu Pai querido, os dias que nós não temos força para ter fé, para acreditar, porque nós se deixamos levar pelo aquilo que estamos vendo. Mas Deus, nessa noite nós queremos sair daqui rompendo em fé. Senhor, nessa noite nós queremos sair daqui, Senhor, acreditando no milagre, Senhor. Senhor, nós queremos sair daqui essa noite acreditando que o problema que está lá na nossa casa, o Senhor já liberou a palavra dizendo para levantar. Nós acreditamos, Espírito Santo de Deus, que agora, Senhor, que toda incredulidade, meu Pai querido, que todo medo, meu Pai, em nome de Jesus, que bate em retirada. Pai, em nome de Jesus, coloca a fé nos nossos corações, nas nossas vidas. E nós acreditamos, Espírito Santo, que assim como diz a Tua palavra, que se nós tiver fé como um grão de mostarda, nós diremos a esse monte, passa desse lado para esse, e ele passar. Quanto mais dizer o câncer vai embora e ele vai ter que ir. Quanto mais a porta que está fechada ela vai ter que abrir. Quanto mais a libertação que ela vai ser liberta. É no nome de Jesus que nós acreditamos. Deus querido e Deus amado, nos leve em paz e tranquilidade, e seja conosco, Senhor, e que possamos testemunhar, Senhor, aquilo que o Senhor está nos reacendendo essa noite, em nome de Jesus. Você que acredita nessa palavra, aplauda o nome dele, em nome de Jesus.